Olá pessoal, vocês acham que a Bahar está agindo certo com o Sarp? Como ela está tratando ele? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 17 a 21 de fevereiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Bahar descobre que Piril sequestrou seus filhos e a enfrenta. Sarp descobre que Piril sabia que Bahar e os filhos estavam vivos há muito tempo. Bahar descobre a morte de Ielis e fica transtornada. Bahar diz a Sarp que preferiria que ele estivesse morto. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Munir diz a Suat que a dona Piril ligou para ele ontem à noite. Suat pergunta o que ela queria. Munir diz que o seu Sarp obrigou ela a falar como soube do sequestro e que ela falou que ficou sabendo por ele. Ele diz que se o seu Sarp perguntar, ele tem que falar que falou para dona Piril primeiro. Suat diz que não entende porque a Piril não quis contar para ele como descobriu e por que tinha que envolver ele naquela história toda. Munir diz que foi uma boa jogada dela e que fez parecer que ele não tem respeito nenhum pelo seu Sarp. Ele diz que deve admitir que a Piril foi bastante malandra, mas afinal é filha dele e pensou em cada detalhe. Suat pergunta por que a Piril não contou como descobriu para ele. Munir diz que talvez ele não queira saber. Nesse momento, Sarp liga para Munir e exige que ele vá em sua casa. Suat pergunta o que ele disse. Munir diz que o Sarp mandou ele ir para lá. Sirin esconde a pulseira que Suat deu para ela, para que os pais não descubram. Seida pede que a Tice não diga nada para o seu Enver e que agora ela conseguiu se acalmar depois de ter quebrado tudo que viu pela frente. Henry bate a porta da casa de Seida e a Tice o atende. Seida ouve a voz dele. Henry diz que está querendo falar com a Seida e a Tice a chama, dizendo que tem um rapaz querendo falar com ela. Henry entra no apartamento de Seida. Tocam a porta da casa escondida. Bahar atende e é Munir. Munir pede que ela não se assuste e que o Sr. Sarp está o esperando. Ele muda sua entonação de voz para que Bahar não se lembre de quando ele falou com ela para que ela descobrisse sobre Piril e os gêmeos. Sarp vê Munir e percebe a voz dele diferente e o questiona. Munir inventa que está com um pouco de resfriado. Doruk e Nissan querem ir passear no jardim e Bahar decide ir com os filhos e Leila. Sarp diz a Munir que então Suat não irá mais ajudá-lo. Munir diz que ele pensa que ele irá abandonar a filha dele e que, na verdade, ele nunca gostou dela. Sarp agradece Munir. Diz que apesar do Suat ser o chefe dele, ele sempre o ajudou e salvou a Bahar e seus filhos. Ele diz, eu pensei que você fosse fiel só ao Suat, meu amigo. Mas não, eu tô muito surpreso com você, confesso. Munir diz, nós já passamos por muita coisa juntos. Sei que o senhor é uma boa pessoa. Só teve muito azar, mas eu também cometi um erro grave quando a Sirin me disse que a dona Bahar tinha morrido. Não devia ter acreditado nela. Deveria ter investigado muito mais. Então eu tenho uma dívida com o senhor. Sarp diz que já está pago. Quando Munir está indo embora, Bahar o coloca contra a parede e o acusa de ter sequestrado seus filhos. Sarp a controla, pergunta o que ela está fazendo e que o Munir trabalha para ele. Bahar diz que não está mentindo e que foi ele mesmo que sequestrou seus filhos e mandou ela ir para o hotel para que visse ele com a Piril e os gêmeos. Piril fica ali assistindo a discussão. Bahar diz a Sarp que o Munir mandou ela ficar quieta se ela quisesse ver o Doruk e a Nissan de novo em sua vida. Munir diz a Sarp que isso não é verdade. Bahar vai para cima de Munir e diz, seu mentiroso, você está mentindo. Sarp tira Bahar de cima dele e ela começa a acreditar que ele também sabia disso e que fez uma armadilha para ela. Ela diz que ele sequestrou seus próprios filhos e como pôde fazer isso. Sarp diz que não mandou sequestrar ninguém. Bahar diz que alguém mandou uma mensagem falando que era ele e que precisavam se ver no hotel. E aí alguém sentou atrás dela e a ameaçou. Bahar grita que jamais irá esquecer a voz dessa pessoa em sua vida, porque essa voz aparece todas as noites em seus pesadelos. Ela diz que o Munir mostrou a Nissan e o Doruk e depois fez ele ver a esposa dele, ele e os filhos. Bahar diz que foi aquele homem que sequestrou seus filhos. Sarp vai para cima de Munir e exige a verdade. Bahar avista Piril e diz, pensando bem, foi você que organizou tudo, não foi? Claro, foi você que planejou tudo. Bahar corre em direção e Piril sai desesperada. Piril fecha a porta e fica escorada para que Bahar não consiga abrir.
Sarp pergunta a Bahar o que a Piril tem a ver com isso. Bahar manda a Sarp desencostar dela e manda a Piril abrir a porta. Bahar empurra a porta com força. Ela coloca a Piril contra a parede, a agride e grita dizendo: "Foi você, não foi? Você mandou sequestrar meus filhos. Eu quero saber, me responde." Nissan e Doruk chegam ali e vem a mãe pra cima de Piril. Sarp diz: "Bahar, as crianças." Bahar vê os filhos e consegue se controlar na frente deles. Agora veremos como as coisas aconteceram há 1 hora antes. Doruk viu um carro na frente da casa escondida e perguntou de quem era. O segurança falou que o carro era dele. Doruk perguntou se eles poderiam entrar e o segurança disse que era claro. Nissan e Doruk insistiram para que a mãe permitisse que eles entrassem. Bahar autorizou, mas que fosse só um pouquinho. Nissan e Doruk entraram no carro e ficaram impressionados, já que tinha até televisão, mas estava no modo mudo. Nissan viu passando uma foto de Yelis no telejornal e disse a Doruk que aquela era a tia Yelis. Ela quis aumentar o volume, mas nesse momento, 2 carros em alta velocidade estavam vindo na estrada. Os seguranças sacaram sua arma. Bahar entrou em desespero pelos filhos estarem no carro. Quis ir atrás deles, mas foi impedido pelos seguranças. Sarp apareceu ali fora. Pegou Nissan e Bahar pegou Doruk. Eles entraram na casa escondida, enquanto Munir e os demais seguranças faziam a segurança. Foi então nesse momento que Bahar conseguiu se recordar da voz de Munir e soube que foi ele quem armou para que ela descobrisse que o Sarp estava casado. Sarp entrou na casa com Bahar e os filhos, e Piril perguntou o que estava acontecendo. Sarp mandou todos ficarem no quarto e que fechassem bem as portas. Ele pegou uma arma para ir até lá fora, mas Bahar implorou para que ele não fosse. Nissan chorou. Bahar pediu que por favor ele não fosse, mas Sarp saiu mesmo assim. Na realidade, eram 2 jovens que estavam dirigindo os carros e eles estavam competindo. Sarp mandou que Munir averiguasse os arredores e não permitisse que aqueles jovens saíssem dali até ter certeza que eles estavam dizendo a verdade. Já no quarto, todos estão agachados. Doruk pediu que Piril não ficasse assustada. Nissan não para de chorar e traumatizada com toda aquela situação. Ela diz à mãe que ela sempre fala que está tudo bem, mas sabe que isso não é verdade. Bahar diz que o importante é que todos estão juntos e que não irá acontecer nada de mal. Doruk pergunta se eles irão morrer. Bahar pede que ele não fale isso e que ninguém vai morrer. Sarp entra no quarto, acalma os filhos e diz que só foi um mal-entendido. Ele explica para Bahar que 2 rapazes estavam fazendo corrida. Nissan diz à mãe que esqueceu de contar para ela que viu a tia Yelis na televisão. Bahar diz: "Tá bom, meu amor, tá bom." Já na sala, Sarp diz a Nissan e Doruk que aquilo foi um mal-entendido, mas que eles estão seguros naquela casa. Doruk pergunta por que o pai tem uma arma. Ele diz que isso é perigoso. Nissan diz que é verdade. Doruk diz que se o Ali e o Omer encontrarem a arma e brincarem com ela, pode acontecer uma coisa horrível. Ele diz que os irmãos são pequenos e podiam querer brincar com a arma. Sarp diz que é verdade, que é muito perigoso e pede desculpas por isso. Doruk pergunta à mãe se ela sabe se o Arif também tem arma. Bahar diz que não, que o Arif não tem arma. Doruk pergunta então por que o papai tem. Bahar diz que o pai dele já explicou o que aconteceu. Pediu desculpas porque é um erro ter uma arma. Ela diz que eles não verão mais o pai deles com arma. Sarp promete que não usará mais. Henry diz a Seida que gostaria que ela substituísse a Bahar. A Tícia estimula que Seida trabalhe na cafeteria e isso mudaria o ânimo dela. Seida pergunta a Henry por que a esposa dele não o ajuda. Henry diz que ela não pode e Seida diz que então ela deve ser muito delicada para não querer ajudá-lo. Nissan pergunta quando irão voltar para casa. Sarp diz que não sabe. Nissan diz que está com saudade de casa, que quer ver a Seida e a tia Yelis. Ela pergunta à mãe se ela sabe por que a tia Yelis estava na televisão. Bahar fica intrigada e Nissan conta que viu uma foto da tia Yelis passando na televisão do carro. Doruk diz à mãe que também viu, e Bahar fica sem entender nada. Sarp diz à filha que ela pode ter se confundido. Nissan diz que tem certeza que a mulher que viu era a tia Yelis. Doruk diz que também tem certeza. Nissan diz que quando eles saíram do carro ainda estava passando a foto dela, mas não conseguiram ouvir porque o áudio não estava ligado.
Bahar fica curiosa e decide ir ver o telejornal para ver se ainda está passando a notícia da amiga. Sarp acompanha Bahar até o carro para ela ver a televisão. Doruk se aproxima de Piril e pergunta se ela ficou com medo. Piril diz que um pouco. Doruk faz carinho no rosto de Piril e diz: calma, não precisa ficar com medo. O papai disse que eles estavam só competindo. Doruk abraça Piril. Bahar assiste a televisão, mas o telejornal já acabou. Seida diz a Atice e Henry que eles estão de acordo para que ela fosse trabalhar na cafeteria e que o Arif deve estar sabendo também. Atice diz que nunca tinha visto seu Henry e é a primeira vez. Seida aceita substituir Bahar na cafeteria de Henry. Henry diz que ela pode começar a partir de hoje e que ela pode já ir se arrumar. Atice e Henry ficam a sós e ela agradece ele por ter permitido que a Seida ficasse no lugar da Bahar, pois já estava ficando preocupada com ela. Henry diz que esse acordo será bom para os dois lados e pergunta a Atice se ela conhece mais alguém para trabalhar em sua cafeteria. Ele pergunta se ela não gostaria de trabalhar lá. Bahar diz a Sarp que agora só irá ficar tranquila quando falar com a Elis. Ela diz que vai falar com ela, com a Seida, com seu pai e sua mãe quando quiser. Bahar diz que precisa ouvir a voz da amiga para saber se está todo mundo bem. Sarp diz que ela preferiu falar com o dono da cafeteria ao invés de sua família e que agora o celular está proibido. Bahar diz: como assim? Eu não posso mais ter o celular? Eu não sou sua prisioneira. Os meus filhos não têm o costume de mentir. Se eles falaram que viram a Elis na televisão, é porque viram. E por que ela estaria na televisão, hein? E se foi algum problema sério e por isso ela está na TV? Aconteceu alguma coisa com a Elis? Fala a verdade pra mim. Aconteceu alguma coisa com ela? Sarp pergunta se quando ela falou com o Arif, ele disse que estava todo mundo bem. Bahar diz que ele confirmou. Sarp diz: então tá bom, eu acho que você tá com o seu psicológico abalado, só porque as crianças fizeram uma confusão. Bahar garante que não ficará tranquila até falar com a Elis. Sarp diz que eles não irão usar o telefone e que as ligações deles podem ser rastreadas. Ele diz que os gêmeos estão ali, seus filhos, e não podem se arriscar por ela querer falar com a família. Atice e Seida saem para trabalhar com Henry. Arif sente saudades de Bahar. Enver pergunta se ele também estava pensando nela. Arif diz que sim, mas pede que ele não entenda mal e que ele não está com ciúmes por ela estar com Sarp. Enver pergunta se é sério. Arif diz que é claro, que não queria que ela estivesse com ele. Enver diz que ele não está com ciúmes, mas está preocupado. Arif diz que isso não tem a ver com ciúmes, porque a Bahar e ele estão apaixonados. Ele diz que quando se ama, não tem como esconder, que você sabe sem falar, é algo que sente. Piril pergunta a Sarp se ele está melhor. Sarp diz que não sabe. Piril pergunta o que vai acontecer quando a Bahar descobrir que a amiga dela morreu. Sarp responde que só acha que ela irá odiá-lo ainda mais, até porque a Elis morreu por sua causa e deixou seus 2 filhos sozinhos. Piril diz que ela não morreu por causa dele, mas até quando ele poderá esconder isso da Bahar? Ela questiona se ele vai deixar todo mundo ali para sempre, e pede que eles saiam dali e vão para outro país. Piril diz que ele também pode mandar a Bahar e as crianças para o exterior, e não vê outra saída. Bahar e Nissan preparam biscoitos para comer. É dia de São Valentim. Sarp pergunta a Nissan se ela quer pintar algum desenho com ele. Nissan diz que não, e que vai dar um beijo no Doruk, porque hoje é o dia de São Valentim. Munir volta à casa escondida e avisa Sarp que tudo está em ordem. Bahar pede que Nissan não saia do quarto quando estiver com o Doruk. Nissan diz que tá bom. Munir diz a Sarp que interrogaram os 2 rapazes, e eles disseram a verdade. Os 2 moram naquele bairro, roubaram o carro dos pais e estão mortos de medo. Bahar e Piril ouvem. Munir diz a Sarp que nem os rapazes e nem os pais deles têm relação com o Nezir e que ele pode ficar tranquilo. Bahar aparece ali e confirma que foi Munir quem a ameaçou no hotel. Munir fica sem graça, diz a Sarp que precisa ir e que o seu SWAT está lhe esperando. Agora, voltamos à atualidade, e Bahar vai atrás dele e o enfrenta. Bahar também foi para cima de Piril, a acusando do sequestro dos filhos. Nissan e Doruk veem Bahar atacando Piril. Agora, veremos a continuação da cena onde havia parado o capítulo anterior. Bahar pergunta aos filhos por que eles saíram do quarto, e que falou para não sair. Nissan diz que eles se assustaram. Bahar pede desculpas.
Nissan, tremendo, chora, diz que quer voltar para casa e que ali todo mundo é horrível. Ela sai para o quarto. Doruk diz ao pai para não deixar sua mãe brava, senão vai ficar bravo de verdade com ele. Bahar pede a Sarp que pergunte para a esposa dele o que ela estava fazendo na escola de seus filhos há meses atrás. Ela se retira com Doruk. Doruk diz a Sarp: agora nunca mais vou dormir com você. Agora vou dormir com a minha mamãe. E seus filhos são muito, muito feios. Parecem uns ratos. Piril não olha para Sarp e ele chama Munir. Munir, Sarp e Piril ficam a sós na sala. Bahar diz aos filhos que se sente muito e pede desculpas. Sarp tem uma forte discussão com Piril e diz que ela sabia que eles estavam vivos e escondeu dele. As crianças e Bahar ouvem a briga e Nissan diz que quer voltar para casa, que tá com saudade da Seida, da tia Yelis, do Arif, da vovó e do vovô. Bahar diz que também tá com saudade deles, mas eles não podem sair dali. Doruk pergunta por que eles não ligam, se estão com saudade. Bahar diz que eles não têm celular. Doruk diz que tem sim, e sabe onde tem. Bahar pergunta onde. Piril diz a Sarp que descobriu que eles estavam vivos pouco antes dele. Sarp diz que ela não contou nada. Piril pergunta por que ele não se coloca em seu lugar, que tem 2 filhos pequenos e está com muitos problemas. Ela diz que estava indefesa, que eles tinham muitos dias difíceis e tinha medo dele deixá-la. Sarp diz: você pensou mesmo que nós ficaríamos juntos mesmo escondendo uma coisa dessas? Você pensou que eu nunca fosse descobrir? Era por isso que você queria tanto sair do país? Piril diz que sim, e que está com muita vergonha, mas não sabia o que fazer. Ela diz que o ama e pensou que o melhor que poderia fazer era proteger sua família, e não teve a intenção de prejudicar ninguém. Piril diz que enquanto fazia isso, acabou se envolvendo em todo aquele caos, e ele não a ajudou. Sarp diz que tudo isso aconteceu só porque ajudou ela. Piril diz que se tivesse a certeza que ele ficaria com eles, independente de qualquer coisa, não teria escondido nada, mas nunca sentiu que eles eram uma família de verdade, que ele nunca passou isso para ela. Ela diz que a sombra da Bahar sempre esteve entre eles. Sarp diz a Piril que não se lembra de como fizeram amor para ter os meninos, e não tem nenhuma lembrança deles fazendo amor. Ele diz: eu estava bêbado, era remédios para me manter inteiro. Eu não lembro nem como fizemos amor, mas a verdade é que eu nunca te culpei por coisa nenhuma. Eu nunca tinha falado sobre isso, mas eu assumi toda a minha responsabilidade. Eu fiz tudo o que podia ter feito para ser um bom pai para os meus filhos. Você sempre soube que eu nunca te amei, mas eu fiz o possível para demonstrar o quanto me importava. Eu fiz o possível para não machucar você, Piril, mas agora eu quero que entenda. Se quiser me culpar por não ter te amado, eu te entendo. Eu sou culpado, mas não pode me fazer amar você. Ninguém ama porque é obrigado. Eu não te amo, Piril, e eu não vou pedir desculpas por isso. E sabe por quê? Porque eu fiz minha parte. Fiz tudo o que podia fazer, mas agora acabou. Acabou tudo. Sai da minha vida. Piril diz: tá bom, agora eu tô muito exausta. Eu não tenho mais forças para lutar. Faz o que você quiser. Sarp diz a Munir que, quanto a ele, só quer fazer uma pergunta e questiona se ele realmente sequestrou seus filhos. Munir diz que sim, e Sarp, furioso, manda ele ir embora e jamais aparecer ali. Munir sai com o rabinho entre as pernas, mas antes pergunta a Piril se ela quer que ele ache outro esconderijo para ela. Piril diz: não, eu vou ficar aqui. Não quero falar para os meus filhos que o pai deles preferiu ficar com os irmãos deles, quando nós estávamos em perigo. Doruk pega o celular de Piril e Bahar e Nissan o protege para que ele não seja descoberto. Leila os vê perto do quarto da patroa e fica desconfiada. Ela entra no quarto de Piril e vê as coisas mexidas. Bahar liga o celular de Piril. Não tem senha, mas a bateria está baixa. Ela quer ligar para Yelis e diz o número de telefone da amiga. O celular dá desligado e Bahar estranha. Bahar então decide ligar para Seida. Henry mostra para Atice e Seida todo o lugar da cafeteria. Edil fica observando as duas. Henry entrega aventais para Seida e Atice. Seida irá lavar a louça e Atice pegará os talheres da mesa. Ele pede que Atice fique de olho nos preguiçosos para que trabalhem ali. O celular de Seida toca. Como o número é desconhecido e ela também está no trabalho, decide não atender. Insistem na ligação e Seida decide então atender.
As duas ficam muito felizes por conseguirem se falar. Atice também ouve a voz da filha e fica contente. Bahar diz que eles estão bem e pede que eles não se preocupem. Ela diz que hoje de manhã as crianças viram a Ielis na televisão, que ficou preocupada. Pergunta se ela está bem e se ela está ali com elas. Seida e Atice se olham tristes, e Seida diz que a Ielis não está ali, porque ela e a Atice estão na cafeteria. Bahar pergunta por quê. As crianças começam a falar dizendo o quanto amam a Seida. Seida fica alegre e diz que está morrendo de saudade deles. A bateria do celular de Piril acaba, e a chamada é encerrada. Nissan diz a Bahar e Doruk que eles precisam pegar o carregador, mas não tem como, porque a Piril está no quarto. Bahar diz que não tem problema, e agora sabem que eles estão bem. Ela diz que agora está se sentindo bem melhor. Doruk diz que queria muito falar com a Seida, e iria contar para ela sobre o Ali, e iria pedir para ela não gostar deles. Bahar diz que ele não deve falar assim. Doruk e Nissan querem voltar para casa, e Bahar diz que ela também. Seida não consegue mais entrar em contato com Bahar e diz a Atice que deve ter acabado a bateria. Henry pergunta onde está a Bahar e se ela não estava com elas. Seida diz que ela está na casa de outra parente, a Jale. Atice diz que ela ficou mal com tudo o que aconteceu e preferiram deixar ela na casa da Jale, que é médica. Seida diz a Atice que as crianças viram a Ielis na televisão, mas não entenderam, e a Bahar perguntou como ela estava. Ela diz que a amiga ainda não sabe nada sobre a Ielis, e Atice diz que espera que ela não descubra. Seida diz que se ela descobrir, irá ficar muito mal. Nunca mais voltará a ser a mesma, e iria morrer de tristeza. Ela diz que a Bahar vai se culpar e pensar que a Ielis morreu por sua causa. Seida diz que se a Ielis não tivesse a protegido, ela ainda estaria viva. Atice pede que ela não diga isso. Seida diz: é melhor a Bahar não saber de nada, porque ela vai se culpar. O Arif vai pensar que deveria ter voltado para casa antes. O Enver vai pensar que devia ter cuidado da Bahar muito antes. E você vai pensar que não devia ter abandonado a Bahar. Seida salva o número de Piril como o celular de Bahar. Leila conta para Piril que acha que a Bahar e os filhos foram ao quarto dela agora há pouco. Piril pergunta como assim. Leila diz que acha que eles estavam procurando o celular dela. Piril abre o guarda-roupa, percebe que o celular não está ali e diz a Leila que eles encontraram. Ela diz que eles deixaram o carregador e seu celular estava quase sem bateria. Já à noite, Piril sai do quarto e Doruk tenta procurar o carregador, enquanto Nissan distrai Leila. Piril volta ao quarto para pegar sua luva e Doruk se esconde. Ela o vê, mas não diz nada. Piril deixa o carregador em cima da cama e se retira do quarto. O clima entre Sarp e Bahar vai de mal a pior. Nissan diz à mãe que os gêmeos foram tomar banho, que ela ajudou a Leila e que eles são fofos. Sarp fica contente ao ouvir isso. Nissan pergunta a Bahar diante de Sarp: mamãe, quando você casar com o Arif, você vai ter outro bebê? Bahar fica tímida e olha para Sarp. Abalado, Sarp se retira. Ele vai até o jardim e Piril o observa. Sarp chuta um carrinho de mão e diz: que droga, que droga. Seida lava bem a louça e Edil diz que ela não precisa caprichar tanto. Ela diz que ela não está se lembrando dela, mas que ia para o interior com seus tios. Seida diz que lembra sim, e ela é a filha do tio do Henry. Edil pergunta por que ela então não a cumprimentou. Seida diz que elas não se gostavam na época, e por isso não ficou feliz em revê-la. Edil diz que acha que ela ainda é maluca, e que uma vez sua avó comentou que ela trabalhava em um bordel ali na cidade. Seida diz que sim, e Edil diz que pelo visto não deu muito certo, mas que trabalhar no bordel é a cara dela. Seida sorri e diz: olha, você estudou por anos enquanto eu estava nesse trabalho, e no fim das contas terminamos na mesma cozinha. A vida é mesmo estranha. Terminamos aqui juntas. O que você achou desse ponto de vista agora? Imaginou que estaria comigo? Enver diz a Arif que agora a Seida arrumou outro emprego e a Sirin vai começar amanhã. Arif pergunta onde. Enver diz que é em uma loja de tecidos de um amigo seu. Ele diz que vai precisar trabalhar e que acabou ficando sem os clientes da alfaiataria. Arif pergunta o que ele pretende fazer e que a dona Atice está sem emprego. Enver diz que não sabe, que fará o que puder e não quer que a Atice se esforce muito. Arif diz que ele não pode trabalhar em qualquer lugar. Enver diz que eles devem muito dinheiro para o Sarp e não ficará tranquilo até pagar o último centavo.
Piril entra no quarto e percebe que Doruk não viu e não pegou o carregador que ela deixou em cima da cama. Doruk diz a Bahar que não encontrou o carregador do celular da tia Piril. Ele conta que quando percebeu que ela ia chegando ao quarto, se escondeu. Bahar diz que espera que nunca mais eles façam isso e os proíbe de entrar no quarto de Piril novamente. Ela diz que a culpa foi dela por ter pedido que eles procurassem o carregador, mas pede que esqueçam isso. Henry agradece a Tice pela ajuda e diz que ela fez um excelente trabalho. Seida diz que sim, a Tice nunca irá decepcioná-lo e que ela trabalhou em um hotel de luxo por anos. Henry pergunta se a Tice pode ir a semana toda, porque está sem funcionários. A Tice fica contente e aceita. Henry também agradece Seida. Edil, inconveniente, diz a Henry que quando ele terminar de agradecer, eles precisam falar sobre ele. Depois, ela pede que Henry deixe ela ficar em sua casa, mas ele não permite. Seida diz a Tice e Enver que eles podem ficar em sua casa, que já está muito tarde, e amanhã as duas vão juntas à cafeteria. A Tice diz que é uma boa ideia, mas não quer deixar a Sirin sozinha. Enver diz que vai para casa e pergunta se Seida conseguiu ocupar a cabeça. Seida diz que continuou muito deprimida. Arif pergunta se foi pela Ielis e que está todo mundo triste por ela. Seida diz que não é só por ela, mas com o tempo essa dor irá passar. Arif diz que é verdade e que o tempo é o melhor remédio para tudo. Seida diz que sim, mas jura que jamais esquecerá a amiga e que suas lembranças sempre estarão em seu coração e em sua memória. Arif diz que se morrer não quer ninguém triste. A Tice diz que concorda com o Arif. Enver diz que quando morrer e falarem dele, quer que falem que ele era uma pessoa muito alegre e que todos sorriem. Ele diz que fiquem felizes quando lembrarem dele. Arif diz que a Ielis falaria a mesma coisa, que pediria para a Seida parar de chorar e ir ver os filhos dela e fazer o favor de ajudar a criar eles. Seida ri e diz que ele está certo. Enver diz que eles devem visitá-los e que a Asli e o Tunk não se sentirão sozinhos. Henry diz a Edil que não quer ninguém em sua casa, que ela não limpa nada e faz muito barulho. Edil pergunta se vai dormir no parque. Henry olha para a prima e diz que vai ser só aquela noite então. No dia seguinte, Enver acorda Sirin e diz que ela só tem meia hora para se arrumar e sair de casa. Nissan não quer sair do quarto. Bahar diz que assim não se resolvem as coisas e que o pai deles ama eles demais e só quer ficar com eles. Nissan diz que acha que ele não ama eles. Bahar diz: Nissan, o seu pai ama muito vocês, tá bom? Nissan questiona então por que eles não se dão bem. Bahar diz: o Sarp ama demais vocês. Isso eu posso garantir. E vocês têm que lembrar do que eu disse. Querem saber por que às vezes fico irritada? É porque alguém disse que o pai de vocês não gosta de vocês. Isso me deixa muito brava. Então nunca mais falem nada do tipo, por favor. Depois, Bahar diz a Sarp que queria que ele soubesse que ela quer que as crianças fiquem bem. E para ele não esquecer que as 4 crianças são inocentes e não têm culpa de nada. Ela diz que a única coisa que quer é que eles fiquem seguros. E resolveu que se for ficar ali, não irá discutir com ele e nem com a mulher dele. Mas é só para seus filhos não ficarem assustados ou que fiquem com raiva dele. Bahar pede que ele fale tudo isso para Piril e que também não irá prejudicar eles. Ela diz: aproveita e fala para ela que eu não tenho interesse de ficar com o marido dela. Ela vai gostar. Sarp pergunta: por causa do Arif? É porque tá com ele, não é, Bahar? Bahar responde: o motivo não é da sua conta. Eu só não quero mais ficar com você e acabou. Sarp diz: não é da minha conta? Bahar, como você fala que isso não é da minha conta? Quando tudo isso acabar, nós vamos poder ficar juntos de novo. Bahar rebate: você não tá falando sério, né, Sarp? Como assim? Nunca vai voltar a ser como era antes. Sirin diz a Enver que ele ainda não fez o café da manhã, que é seu primeiro dia e vai chegar morrendo de fome. Enver diz que fez um lanche para ela levar. Sirin fica contente, dá um beijo no rosto do pai e o agradece. Camille diz a Arif que ele disse que aquela mulher iria pagar todo o conserto da loja e por isso não a denunciou. Arif o agradece e diz que foi muita gentileza. Camille diz que precisa de uma garantia e pergunta se ele convenceria ela a assinar algum documento. Arif diz que tá bom e Camille entrega o documento. Arif assina o documento e assume a responsabilidade para Camille. Alguns policiais abordam Arif.
diz que estão procurando a Bahar Sesmele, mas ela não está. Arif pergunta o que eles querem. O policial pergunta se ele sabe onde pode encontrá-la. Enver diz a Sirin que vai procurar um emprego. Em tom de deboche, Sirin diz: "O outro alfaiate te derrotou?" Enver diz que sim, que foi derrotado, e faz uma expressão triste. Sirin, demônia, diz que só estava brincando e que ele é o melhor alfaiate da cidade. Enver manda Sirin se comportar, não fazer nada para ser demitida e que o Dundar é um amigo querido. Sirin diz que vai dar tudo certo. Enver diz que já vai subir e deseja boa sorte para a filha. Seida e Atice voltam à cafeteria. Enver procura por emprego, mas por conta de sua idade, as coisas são mais difíceis. Como não tem clientes na cafeteria, Seida e Atice decidem limpar a cozinha. Edil as vê, diz que elas só querem trabalhar ali e assim irão convencer o Henry para contratá-las. Seida, irônica, dá os parabéns e diz que achou que ela não iria descobrir isso. Edil diz que o Henry é gentil e tem bom coração e vão enganá-lo bem. Ela diz a Seida que quando ela era mais nova, ela gostava do Henry, que todo mundo sabia, e ela gritava na rua que ele era o amor de sua vida. Seida diz que era só muito nova. Ela diz a Atice que achou que encontrou a irmã perdida da Sirin. Henry chama a atenção de Edil por estar fedendo a cigarro e a proíbe de fumar em sua casa. Piril diz a Sarp que concorda e é melhor ninguém discutir pelos filhos até que tudo volte ao normal. As crianças veem Sarp e ele dá bom dia. Elas dão bom dia ao pai e Sarp abre os braços para abraçá-los. Sarp diz aos filhos que ama muito eles e espera que nunca se esqueçam disso. Doruk diz que eles também amam muito ele. Todos tomam café da manhã juntos. Piril pega o carregador, o deixa na tomada do quarto e sai. Leila vai arrumar o quarto de Piril e ela manda a empregada deixar a porta do quarto aberta quando terminar. Ela também manda Leila deixar o carregador na tomada, do jeito que está. Piril chega para tomar café da manhã com Sarp, Bahar e as crianças. Doruk vai para o quarto pegar seu casaco. Ele vê o quarto de Piril aberto e decide entrar. Doruk vê o carregador, pega e esconde no bolso do casaco. Ele volta para a mesa do café da manhã. Leila vê o fio do carregador e olha para Piril. Piril também percebe e fica satisfeita. O garfo de Nissan cai no chão e ela acaba vendo o fio do carregador no bolso do casaco do irmão. Ela diz à mãe que não encontrou o garfo e Bahar vai pegar. Bahar também vê o carregador no bolso do casaco do filho e fica tensa. Ela vai até Doruk, diz que ele não se agasalhou bem e aproveita a situação para pegar o carregador. Piril percebe. Sirin começa no seu primeiro dia de trabalho e o chefe dela diz que vai à farmácia e ela vai ficar sozinha. Enver vai à cafeteria e leva flores para Atice. Atice fica contente e Enver é muito carinhoso com a esposa. Henry chama Enver para tomar um café com ele. Ele também chama Atice para conversar com eles e tomar um café. Henry chama Edil para levar os 3 cafés para eles. Enver diz a Atice que eles têm um quarto a mais em casa e estava pensando que poderiam alugar para algum estudante ou alguma moça. Atice diz que seria complicado ter alguém desconhecido morando em sua casa. Henry olha para a prima. Algumas clientes chegam à loja de tecido para fazer compras e Sirin só fica mexendo no celular. Ela inventa para as clientes que não tem os tecidos que elas estão procurando na loja. Uma das mulheres diz que a mocinha não está a fim de trabalhar e elas saem da loja. Bahar sai da mesa do café da manhã para dar banho no Doruk. Seida pergunta a Atice se ela pirou e vai colocar a Edil na casa dela. Atice diz que talvez irão dar uma chance para ela, que não queria ninguém em casa, mas o Henry sugeriu ela. Ela diz que eles precisam do dinheiro. Seida diz que conhece a Edil desde criança, que ninguém gostava dela e sempre quando ela brincava com eles, terminava em briga. Atice diz que talvez ela tenha sido uma criança má, mas as pessoas mudam. Henry diz a Edil que ela não tem opção e ele já pagou o primeiro mês de aluguel dela na casa do Enver e da Atice. Edil fica indignada, mas Henry então manda ela morar debaixo da ponte se não tá gostando. Seida diz a Atice que ela pode levar a Edil para a casa dela, mas já pode ir se despedindo de sua paz. Ela diz que na verdade eles já moram com a Sirin, que eles já estão acostumados e são muito corajosos. Seida diz que se eles conseguiram viver com a Sirin, então viver com a Edil vai ser mais fácil. Atice diz que a Sirin não era assim antes,
que ela era meiga, inteligente e muito gentil, mas depois mudou. Ela diz que o psicológico da filha mudou depois que ela soube da Bahar. Seida diz que tem certeza que a Sirin sempre foi assim, e agora ela sabe quem ela é de verdade. Ela acaba se cortando enquanto lava a louça e sangra sua mão. A Tice a ajuda e diz que o corte foi profundo. Seida diz que tá bem. Henry chega ali e a Tice pergunta se podem ir à farmácia ali do lado. Henry diz que é claro. Bahar coloca o celular de Piril para carregar e liga para Seida. Seida deixou o celular na cozinha e Henry, ao ver o nome de Bahar, decide atender. Bahar, ao ouvir Henry, diz que ligou para o número errado e que queria falar com a Seida. Henry diz que ela ligou certo, que a Seida não tá ali agora e pergunta se é a Bahar. Bahar diz que é sim e pergunta quem ele é. Henry responde que é o Henry, o dono da cafeteria, e que a Seida e a Tice foram para a farmácia porque ela cortou a mão, mas não foi grave. Ele diz: Bahar, por sinal, eu queria te dar os meus pêsames. Bahar fica sem entender e pergunta o porquê dos pêsames. Henry percebe a burrada e Bahar questiona por que ele quis lhe dar os pêsames. Henry fica sem graça, pede desculpas e diz que se confundiu. Bahar começa a ficar assustada, mas Henry diz que vai pedir para a mãe dela ligar para ela quando chegar. Bahar começa a chorar muito abalada e diz a Henry: É a Elis, não é? Não é? Doruk e Nissan olham assustados para a mãe. Bahar sofre terrivelmente ao descobrir a morte da amiga. Nissan e Doruk perguntam à mãe o que houve. Bahar se relembra do sonho que teve com a Elis e agora ela entende o significado. Bahar não consegue dizer uma palavra para os filhos e está em choque profundo. Logo, ela pega as crianças pelos braços e os tira do quarto. Bahar se tranca. Nissan insiste chamando a mãe e pergunta por que ela tirou eles do quarto. Doruk diz que acha que ela quer brincar com eles e deviam se esconder. Bahar tem um surto pela morte de Elis, deixando as crianças tensas. Piril e Sarp aparecem ali na frente da porta do quarto e perguntam o que houve. Abalada, Nissan diz ao pai: A tia Elis morreu. A tia Elis está morta, eu tenho certeza. Alguém deu os pêsames para a mamãe e a mamãe perguntou se era para a tia Elis. A tia Elis está morta. Ela começa a chorar. Sarp tenta falar com Bahar enquanto ela chora muito dentro do quarto. Bahar grita para eles: Me deixem em paz. Vão embora. Me deixem. Eu quero ficar sozinha. Nissan chora, diz que quer ir embora e sofre pela morte de Elis. Bahar diz assim: Isso foi um mal-entendido. Não foi a Elis. O Arif vai me falar. O Arif vai me falar. Bahar telefona para Arif e pergunta onde a Elis está e se ela está bem. Arif fica mudo e Bahar pede que Arif o responda. Arif fica mudo e Bahar pede que ele a responda. Com o silêncio de Arif, Bahar sofre mais ainda e não consegue acreditar que a amiga faleceu. Bahar implora que Arif diga que a Elis está viva, que ela não está morta. Arif chora sem dizer nenhuma palavra para Bahar. Sarp diz às crianças que irão descer e que daqui a pouco a mãe deles também desce. Doruk pergunta o que aconteceu com a tia e Elis. Piril sente remorso pela situação. Bahar pede que Arif por favor vá buscá-la. Arif diz que tá bom e está indo agora mesmo para lá. Seida e a Tice voltam à cozinha. Henry diz a elas que aconteceu uma coisa ruim, que o celular da Seida começou a tocar e era Bahar. Seida diz: Ai, eu não acredito. Você falou sobre a Elis? Henry diz que deu os seus pêsames. A Tice e Seida ficam boquiabertas e Henry diz que não sabia que a Bahar não estava por dentro do assunto. A Tice diz que a culpa não é dele, que é deles por não ter contado para ele que a Bahar não sabia de nada. Arif liga para a Seida. A Tice pergunta a Seida o que ele disse. Seida diz que ele está indo buscar a Bahar e que já falou com ela. Henry diz que a Bahar não estava com a médica e não entendeu por que elas ficaram tão preocupadas. Seida diz que a Bahar está com o marido. Henry não entende nada e diz que pensou que ele estivesse morto. Seida diz que não, que é uma história muito longa e depois contam para ele. Ela diz a Tice que agora não tem mais o que fazer e a Bahar já sabe de tudo. Arif avisa a Enver que vai buscar a Bahar e que ela já sabe da Elis. Enver se surpreende e pergunta como ela soube. Arif diz que não faz ideia, mas ela descobriu de alguma forma. Enver diz que alguém pode seguir ele, mas Arif diz que já pensou em tudo. Enver diz que precisa ir com ele caso o Sarp queira atacá-lo. Arif diz: Nossa amiga já está morta, o
O que mais ele vai querer fazer? Me atacar? Que ele venha pra cima. Quero ver ele ter coragem. Seu Enver, agora eu vou buscar a Bahar. A gente se encontra no túmulo da Ielis. Sirin só falta falir a loja de tecidos, pois diz a todos os clientes que os produtos estão em falta. Ela recebe uma ordem judicial para seu chefe. Sirin abre a ordem e descobre que seu chefe foi testemunha de um assalto à mão armada e que se ele não comparecer para declarar sua versão dos fatos, a polícia o forçará. Sirin, demoníaca, começa a dar risada e joga a ordem judicial no lixo. Arif toma todas as precauções para ir atrás de Bahar. O chefe de Sirin retorna à loja e pergunta se apareceu algum cliente. Cínica, Sirin responde que algumas pessoas entraram, mas não compraram nada. Ela diz que tem muito azar e que sua mãe sempre diz que ela carrega seu azar consigo. Nissan pergunta ao pai por quê e o que aconteceu com a tia Ielis. Sarp diz que acha que foi um acidente. Doruk pergunta que acidente. Nissan pergunta se algum carro atropelou ela. Doruk diz que pode ter sido mal olhado. Sarp pergunta se eles querem fazer alguma coisa, jogar um jogo. Nissan diz que não, mas Doruk quer que ele brinque de cavalinho com ele. Nissan olha para o irmão e Doruk diz: mas o Arif sempre me deixa fazer isso, ele sempre me leva. Nissan diz que a tia Ielis morreu e ele quer ficar brincando. Doruk pergunta o que acontece quando morre. Nissan diz que vai embora para sempre. Doruk diz que ela vai voltar, mas Nissan diz que não vai e que ela morreu. Doruk diz que o papai voltou. Ele estava morto, mas voltou para ver eles. Bahar vive o luto pela morte de Ielis e se relembra dos momentos que viveu ao lado dela. Sarp tenta falar com Bahar e a chama de meu amor. Bahar abre a porta e diz a Sarp: por que você não morreu? Por que eles te tiraram da água? Por que você voltou à vida? Sarp pergunta se ela preferiria que ele estivesse morto. Bahar responde: isso mesmo, claro que eu preferiria que você estivesse morto. Ficou surpreso? Por que ficou surpreso? É claro que eu preferiria que você tivesse morto. Tudo isso só aconteceu por sua causa. A minha Ielis está morta por sua causa. E por minha causa também. É claro, eu deixei eles para trás e fugi. Mataram a Ielis no meu lugar. Os filhos dela não vão ter mais mãe. A Ielis morreu. Sarp diz que a culpa foi toda sua e tenta tocar em Bahar. Bahar manda ele não tocá-la. E Sarp diz que as crianças vão ouvi-la. Bahar diz que podem ouvir, que não liga, que todos podem ouvi-la. Ela grita e diz: eu quero que todos ouçam, sua esposa pode me ouvir. Piril aparece e Bahar grita na cara dela: eu não ligo se você ouvir. Sarp, você estragou as nossas vidas. Você ficou se divertindo com a gente. Você riu com a gente mesmo sabendo que a minha melhor amiga, a Ielis, estava morta. A Ielis já estava morta e você disse que estava feliz com a gente aqui. Mesmo contudo, você disse que estava feliz e eu também me diverti com você aqui, dando risada com você enquanto o corpo da minha amiga ainda estava morno. Eu fui brincar lá fora enquanto colocavam a minha amiga lá na cova dela. O que eu estava fazendo? Eu me diverti com você enquanto a Ielis estava morta. Sarp diz que só fez o que precisava fazer. Só tinha que salvá-los e não sabia que o Nezir iria fazer uma coisa dessas. Bahar diz a Sarp que queria que ele estivesse morto. Sarp diz: você quer saber por que eu não tô morto? Você não é a única. Eu também me pergunto isso todo dia. Eu pergunto pra vida por que eu tô vivo. E ela me diz que me quer morto. Sabe, eu acho que a vida me odeia. Essa vida me odeia muito. A vida me odeia muito. Bahar vai à sala e abraça os filhos. Ela chora e Doruk pergunta o que aconteceu com a tia Ielis. Bahar diz que aconteceu um acidente horrível com a tia Ielis. Nissan diz que ela tá mentindo, mas ele sabe que aqueles homens tinham armas e eles fizeram alguma coisa. Doruk pergunta se atiraram na tia Ielis. Bahar chora, pede que Doruk fique quietinho e não sabe de mais nada. Ela diz que irá descobrir, que depois fala com eles e os abraça. Sarp aparece ali e diz que se eles quiserem, ele explica o que aconteceu. Ele conta que aquele dia que saíram do apartamento, os homens maus subiram no apartamento. A tia Ielis discutiu e se irritou com um deles. Sarp diz que todos brigaram, e então um homem deixou soltar um tiro sem querer, e o tiro pegou na tia Ielis. Doruk pergunta se isso é verdade mesmo, e se eles não sabiam que ela tinha a Asli e o Tunk de filhos. Arif segue a localização para buscar Bahar. Doruk pergunta da Asli e do Tunk. Nissan diz que eles ficaram sem mãe, e quem irá cuidar deles agora?
Bahar chora e diz que não sabe. Doruk pergunta se eles podem cuidar deles. Nissan diz que eles têm a avó para cuidar deles. Bahar diz à filha que o Arif já deve estar chegando e irá perguntar tudo direito. Sarp pergunta como assim. Nissan pergunta se o Arif está vindo e Bahar confirma, dizendo que o Arif vai pegá-la, pois tem que resolver uns assuntos para ficar tranquila. Ela diz que eles ficarão com o papai dessa vez. Sarp diz a Bahar que é melhor ela não sair e que pode ser perigoso. Arif liga para Bahar e diz que em 2 minutos chega. Bahar diz que vai esperá-lo na porta. Ela avisa os filhos que até de noite estará de volta. Nissan diz que eles também querem ver o Arif. Bahar diz que está bem, pede que eles peguem o casaco e que eles podem cumprimentá-lo. Sarp pede que Bahar fique na casa, que ela está se arriscando e todo mundo ali dentro. Bahar diz: "Você não tem moral nenhuma para falar que eu coloco alguém em risco. Não tem esse direito." Nervoso, Sarp diz que ela não vai sair com aquele homem e pede que ela não o obrigue a prendê-la à força na casa. Bahar diz que só quer ir até o túmulo da Yelis e se ele prendê-la, vai fugir. Ela ameaça ir até a polícia para contar tudo o que aconteceu com eles e que agora ele está avisado. Bahar e as crianças saem lá fora para encontrar Arif. Na entrada da casa, as crianças correm até Arif para abraçá-lo. Bahar também vai para os braços do amado, enquanto Sarp fica de escanteio, só observando. Da janela, Piril vê tudo. Sarp fica arrasado ao ver Bahar e os filhos abraçados em Arif. Bahar diz aos filhos que vai chegar um pouco tarde, mas que eles não precisam se preocupar e que eles ficarão bem com o papai. Arif e Bahar se despedem das crianças e saem juntos. Sarp retorna para casa com os filhos. No carro, Arif conta para Bahar que a Yelis foi enterrada no dia seguinte. Bahar pergunta detalhes da morte da amiga e se ela sofreu muito. Arif diz que não, que ela morreu na hora e nos braços da Seida. Ele diz que foi bem na hora que eles saíram, que ele estava entrando no prédio e ouviu o disparo. Arif conta que quando entrou, a Yelis já estava morta. Bahar pergunta se machucaram a Seida ou a sua mãe. Arif diz que não, que elas estão bem, mas a Seida enlouqueceu um pouco. Ele diz que a Yelis se irritou, pensando que iriam machucar a Seida, e quando foi defendê-la, acabou levando o tiro. Bahar diz que sua amiga morreu, que ela era muito querida. Ela pede que Arif pare o carro, pois não está conseguindo respirar. Arif para, e Bahar desce, sofrendo pela morte de Yelis e se culpando pela tragédia. Arif diz que ela não tem culpa disso. Bahar diz que deveria ter procurado logo a polícia e contado tudo o que estava acontecendo com eles, mas ficou com medo. Ela diz que tudo está fora do controle, e se tivesse procurado a polícia, ninguém tinha se machucado, e aí Elise estaria viva. Edil pede que Henry permita que ela siga trabalhando, e que quer um trabalho fixo. Henry diz que já tem mais gente para trabalhar semana que vem. Não vai precisar mais dela, mas pode pagar o aluguel do quarto onde ela ficará. Atis e Seida se despedem de Henry e comunicam que encontrarão a Bahar no túmulo da Yelis. Bahar diz a Arif que a Seida deve estar muito triste. Arif diz que ela deu uma pirada, que eles ficaram com medo dela se machucar, mas não aconteceu nada. Ele conta que a mãe dela não deixou ela sozinha nem um minuto e que a Asli e o Tunk estão com a avó e depois ficarão com o pai. Arif conta que a Seida e a Atis estão trabalhando no café e que arrumaram esse emprego para a Seida se distrair. Bahar pergunta se o seu Henry já sabe que o Arda é filho dele. Arif se surpreende. Sirin vai tomar um café na cafeteria de Henry. Ela encontra Edil quebrando alguns pratos e dá risada. Edil pergunta o que ela está olhando e se vai rir da cara dela. Ela manda ela sentar logo, parar de olhá-la e fazer logo o pedido. Sirin pergunta se ela está com problema e por que está quebrando os pratos assim. Ela diz que não vai permitir que ela seja grossa com ela. Edil diz que não foi com a cara dela e quando não se dá bem assim, é melhor botar para correr. Sirin dá risada e Edil cospe chiclete no cabelo dela, a chama de idiota e manda ela sair dali. Sirin vai até lá fora e joga um chiclete na calçada. Henry a vê, chama a atenção dela e diz que deve jogar lixo na lixeira. Sirin diz que aquele chiclete era da funcionária dele e que ela cuspiu em seu cabelo e grudou. Ela diz que foi uma moça que estava quebrando todos os pratos lá dentro. Henry diz que sabe de quem ela está falando, pede desculpas e diz que ela vai pagar pelo que fez. Sirin fica satisfeita e Henry quer pagar um café para se desculpar com ela. Sirin se aproxima dele e com um olhar de piriguete diz: "Talvez outro dia eu aceite."
Henry pede que ela diga quando, mas Sirin se retira. Doruk ainda quer aprender inglês e Piril irá ajudá-lo. Sarp pergunta a Nissan o que ela quer fazer depois de comer e ela responde que nada. Enver, Atice e Seida chegam ao túmulo de Elis. Arif diz a Bahar que todos ficaram angustiados sem notícias deles. Bahar diz que também estava preocupada e com um mau pressentimento. Ela diz que ligou para ele quando sentiu isso e que pensou que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Bahar diz que quando eles estavam indo embora, viu ele chegando e pensou que ele iria subir e alguém o machucaria e por isso ligou primeiro para ele. Piril ensina inglês para Doruk e ele está se dando muito bem com ela. Já Nissan não vai com a cara da madrasta. Atice, Enver e Seida colocam flores no túmulo de Elis. Bahar e Arif chegam ao cemitério. Bahar começa a chorar muito e diz que não acredita nisso, que aquilo não é possível e que a Elis não pode estar morta. Ela sofre e pergunta se isso é um engano, se a Elis não está enterrada ali. Bahar pede que Arif a leve para ver a Elis, mas não naquele lugar, porque aquilo não pode estar acontecendo. Arif diz que vai esperar ela se acalmar e eles podem entrar. Bahar toma força e entra no cemitério com Arif. Seida, Enver e Atice veem ela chegando. Bahar avista o túmulo da amiga e desaba em dor e sofrimento. Ela diz que não pode acreditar nisso e diz ao túmulo: "Você não pode estar aí. Você não pode estar debaixo da terra, amiga. Me fala que isso não é verdade. Eu imploro. Não pode ser, minha amiga. E Elis, eu te amava tanto, amiga. Por que não pode ser o cabelo dela? Vai ficar sujo. Ela gostava de arrumar o cabelo dela todo dia. Como ela vai pentear lá dentro? Ela vai ficar brava por a gente ter deixado ela aí dentro. Foi culpa minha. Por que te mataram? Por que, amiga? Onde você tá? Eu preciso de você, minha Elis. Eu não acredito que você se foi. Me perdoa, amiga. Não sei como viver com esse peso." Seida e Atice tentam consolar Bahar pelo luto. Já à noite, Bahar se despede de Atice, Enver e Seida para voltar à casa escondida. Atice pede que a filha tome cuidado. Enver pede que ela mande beijos para as crianças. Arif e Bahar entram no carro.